Bom, boa tarde, pessoal. Estamos aqui para a nossa 10ª aula de laboratório do curso de Sistemas Gráficos 3D, aqui do IMPA. Então, para situar a gente aqui no calendário, né, hoje, dia 30 de maio, a gente vai passar esse novo assignment aqui, né, Rendering Texture, Point Clouds and Meshes. O assignment anterior, né, de deformação de malhas, vocês podem, a gente não vai corrigir hoje, então vocês podem entregar na próxima semana, pessoal que ainda não terminou. Hoje a gente vai corrigir o de Point Clouds, que foi um assignment um pouquinho mais pesado, né? Ele tinha ali 2 semanas para fazer. Então a gente vai começar corrigindo esse de Point Clouds e depois a gente passa a nova tarefa aqui do assignment 10. Então, beleza. Aqui está o notebook, né, que vocês receberam. E depois de instalar as coisas, importar as bibliotecas necessárias, a gente tinha a primeira tarefa, que era fazer conversão de representação, né? Partindo da representação de malha para a representação de nuvem de pontos. E aí, a primeira tarefa aqui, né? Basicamente é um pacote, né? Uma tarefa só, assim, com follow-up. A ideia é que você fizesse amostras, né? Amostragem de pontos em cima da superfície, né? Da malha, utilizando essa função Sample Points from Meshes, né? Então, você precisaria abrir um OBJ ou algum outro tipo de arquivo de representação de malhas, converter isso para um objeto do tipo Meshes, né, do PyTorch 3D, para você poder utilizar essa função Sample Points from Meshes. E aí você passa essa instância de Meshes e passa também a quantidade de pontos que você quer amostrar, né? Então aqui eu já vou começar com uma coisa diferente do que a gente tem visto aqui, porque o PyTorch 3D, ele tem um leitor de OBJ, eu acho que tem um leitor de Ply também. A gente viu em algum assignment anterior, quando mostrei como integrar aquele dataset lá do AI2 Institute, né? A gente viu que tinha GLB também, é experimental, né? Mas você podia habilitar. Mas ele não tem um leitor de off, que é um arquivo bem simples até de você ler, assim, é mais simples do que o Ply, que é o OBJ. Basicamente ele tem ali off em cima e depois uma descrição de quantos vértices, quantas faces, e você faz essa leitura, né? E aqui tem uma função bem simples para ler um arquivo do tipo off, né? Então ele verifica aqui no cabeçalho se é um arquivo off, vai ler o número de vértices, o número de faces e simplesmente lê as próximas linhas de acordo com aquela numeração e retorna aqui, tá? E por que isso? Porque o dataset que eu vou utilizar lá embaixo, né, é o ModelNet. Esse ModelNet 10 foi uma das recomendações que eu dei para vocês utilizarem na tarefa final, né, com a PointNet. E o ModelNet, os arquivos estão nesse formato off, tá? E aí resolvi então já puxar aqui para cima essa parte da leitura do off. Aí tem peguei aqui 2 exemplos de malhas que estão no meu Google Drive, tá? Então eu baixei o ModelNet 10, subi no meu Google Drive nesse endereço, e aí peguei aqui uma cama e um sofá, e então fiz a leitura, né, desses arquivos do tipo off, para ter os vértices e as faces. Com vértices e faces a gente sabe que criar esse objeto do tipo meshes, e em cima do meshes a gente pode utilizar esse sample point from meshes. Perceba que aqui eu estou mostrando 2, né, de uma vez. Então meu objeto do tipo meshes aqui ele é um batch, né, com 2 malhas, né, na verdade. E quando você roda aqui sample points from meshes e passa um batch de malhas, ele vai mostrar 14.000 pontos de cada uma delas, tá? E aí aqui, então, em pontos, eu vou ter um batch de pontos que foram amostrados, e a gente pode construir um objeto do tipo point clouds aqui, passando esses pontos, tá? Se você fizer com um só, tudo bem. Aí você sabe que você vai construir aqui esse mesh, né, passando a lista de vértices, lista de faces. Você vai receber aqui no sample points from meshes
um objeto que tem como bet tamanho 1, né? E você pode passar também aqui para o point cloud, do mesmo jeito, tá? E aí, usando essa função que a gente já viu, se não me engano, no assignment sobre ShapeNet, a gente pode plotar as duas nuvens de pontos utilizando o Plotly, né? A gente pode visualizar elas aqui. Tem uma cama aqui. E aqui tem uma coisa que está na categoria sofá, mas é tipo uma poltrona, né? Dá para ver assim, um encosto aqui e uma pequena parte de sentar, né? E aí você não pode aproximar muito, porque aí vai ficando mais difícil de ver, né? Esse aqui até está numa densidade legal, mas nos experimentos, né? Um dos pedidos para essa questão é você justamente ir alterando a densidade, né, de pontos, diminuindo, aumentando e tal. E vai percebendo, né, que à medida que você vai diminuindo, vai ficando mais espaço, então vai ficando mais difícil de ver que quando você se aproxima, né? Você vai ter que afastar mais assim, para ver. E se você não pegar uma quantidade, né, razoável de pontos, você fica até difícil de distinguir mesmo que objeto que é aquele, né? Essa amostragem aqui do PyTorch 3D é uma amostragem assim, bem inteligente, né? Além de ser diferenciável, ela não vai deixar os pontos muito juntos, assim, né? Não vai ter essa clusterização. Ela vai distribuindo eles de uma maneira uniforme, tá? Então, legal. Essa é a primeira tarefa. Aí vinha a segunda tarefa, que, assim, a princípio ela parece bem fácil, mas ela tem uma complicação. Eu falei para vocês ficarem espertos com relação a isso, que vocês iam sentir no momento que vocês tivessem que fazer mesmo, né? Se não veio logo de cara essa limitação, no momento que você fosse fazer e você observasse o resultado, você ia sentir que estava faltando alguma coisa, algum tipo de informação você precisaria olhar ali, né? Então, a ideia é você converter esses mapas de profundidade, né, a parte D de uma imagem RGBD, para a nuvem de pontos e utilizar também o RGB, né, para texturizar eles, né? Então, visualizar uma imagem RGBD como nuvem de pontos no sistema de coordenadas. Basicamente isso. Aqui era um guia para isso. Você podia usar esse dataset da NYU, que foi o que eu utilizei aqui, inclusive. Eu mostrei para vocês no assignment anterior também essa biblioteca, né, que permitia ler esse arquivo do MATLAB, onde eles condensaram todos os dados, né? E aí, então, instalei a biblioteca, tá? Aqui eu estou importando ela, mas ela não tá nativamente aqui no Colab, tá? Eu não sei se eu acabei excluindo a linha, mas tem uma linha que eu usei para instalar ela com o Coloca Python. embaixo. Acabei botando embaixo, né? Obrigado. Isso, então, recolocando ela aqui na ordem. Ela não está instalada por padrão, como o PyTorch normal e NumPy e outras bibliotecas. Então, a gente tem que instalar. E aí depois pode importar. E aí, para saber o que você tem, né, quando você importa e você faz essa leitura, ele vem para o Python como um dicionário, né, em que você tem chaves e valores, né? Para você entender quais são as chaves que estão lá, você tem que olhar a descrição aqui do seu conjunto de dados, né? Então ele tem aqui overview tal, e aí ele diz nessa seção aqui, ó, label dataset, quais são as chaves, né, possíveis de você pedir os dados. Então aqui tem as profundidades e aqui tem as imagens e ele te diz inclusive como é que está a distribuição do tamanho ali, né, das dimensões desses tensores. Então aqui nas profundidades a gente tem height, né, a altura, a largura e a quantidade de elementos, né? E na imagem você vai ter a altura, a largura, os três canais, né, RGB, e a quantidade de elementos. Então, uma das coisas que eu fiz aqui foi inverter para colocar a quantidade de elementos no começo, porque é geralmente assim que a gente trabalha no PyTorch, né? A primeira dimensão ali é o número de batches, né? Então, é o número de elementos no batch, né? Então, faz sentido jogar esse N para frente. Coloquei aqui no comentário, passando de HWCN para NC HW, porque assim, ainda tem outra coisa que, na, na verdade, eu até mantive assim, né? NHWC aqui. Mantive os canais aqui no final, só troquei o N mesmo. E aí dá para ver aqui que tem 1449 elementos aqui dentro, né? Só que como é que você passa isso para o 3D?
né? Então, você tem um plano, né? Na verdade, você tinha os elementos lá no, no espaço, que eles tinham a cara X, Y, Z, 1, porque a gente trabalha com coordenadas homogêneas, né? Então, a gente tinha esse plano lá no espaço, esse ponto lá no espaço, X, Y, Z, 1. E aí a gente aplicou nele uma série de transformações, né? Que a gente até primeiro viu numa aula lá, algumas semanas atrás, sobre parâmetros intrínsecos e extrínsecos da câmera, quando falou sobre a pinhole câmera, né? E agora a gente viu até outras transformações na semana passada, se não me engano, que estão relativas à parte da renderização mesmo, assim, de mapeamentos de sistemas de coordenada local, para o mundo, para de visualização, né, clipping, etc. Tá? E que, assim, no final das contas, você poderia condensar elas em coisas, tá? Tem umas coisas que são extrínsecas e outras que são intrínsecas. E o que importa para a gente aqui é o intrínseco, porque a gente não precisa colocar esse negócio numa cena coerente assim com outros elementos, nem nada. É arbitrário o ponto a partir do qual a gente vai desenhar esses elementos. Só que você precisa saber os parâmetros intrínsecos, porque você precisa entender como que você converte de pixels para unidades no mundo, né? Metros, centímetros, o que quer que seja. Então, assim, qual que é o espaçamento? Né? Você tem lá x, y, você saiu daqui de x, y, z, 1, e agora você tem uma coisa do tipo u e v, né, no seu plano, e você pode deixar um aqui da coordenada também. Então, uma coisa com essa cara aqui, né? Então, esse U e o V aqui estão representando tipo o X e o Y no plano de projeção ali. Mas aí, qual que é o espaçamento entre um e outro? Né? E como que isso fica coerente com o que você sabe, o que você vai descobrir depois de profundidade aqui no Z? Tá? Então, você precisa saber, no mínimo, a distância focal para saber qual foi a escala que você aplicou ali do mundo para o plano de projeção, e também o centro de projeção do teu dado, né? E você vai conseguir calcular as distâncias naquele plano. E aí, esse dado, no caso do NYU Dataset, ele está aqui, né? Se você ver a descrição do banco de dados, você vai ver que aqui na Toolbox, ele fala sobre Camera Parameters for the Kinect. Tá? Então, se você baixar isso aqui, nesse arquivo você vai encontrar os parâmetros que são necessários aqui. Tem outros parâmetros lá e tem outras coisas que você pode fazer que deixam a matriz um pouco mais complicada. Por exemplo, pode ter um cisalhamento entre que causa uma certa deformação ali, né? Deixa meio torto os planos XY. Mas no caso aqui não tinha, ou é muito pequeno, você pode desprezar. Isso complica um pouco a matriz, se você adicionar essas coisas. Mas se você usar só a distância focal e o centro de projeção, você vai conseguir montar uma matriz que ela tem mais ou menos essa cara assim de 1 sobre a distância focal aqui no X, 0, poderia aparecer alguma coisa aqui se considerasse isolamento, menos Tx sobre Fx, 0, e aí uma coisa parecida aqui com Y na próxima linha, e depois ela repete parecida com identidade, tá? Então, assim, basicamente você tem que subtrair o centro de projeção, né, as coordenadas do centro de projeção do plano, multiplicar pela distância focal, e tem uma coisa que aparece que é meio tricky, mas que a gente já comentou, acho que no assignment do Bundle Adjustments lá, que assim, agora você tem um problema inverso, né? Você está tentando sair aqui dessa coisa do plano para o espaço, e você perdeu uma dimensão, e assim, não tem como recuperar mesmo, né? E assim, em alguns casos,
esse problema não, você nem conseguiria resolver, alguns casos esse tipo de problema inverso você não conseguiria resolver, porque está faltando informação. Mas no caso aqui da nossa projeção, a gente consegue resolver se a gente assumir que a gente tem uma ambiguidade na escala, que é isso, você não tem como resolver sem mais informação, né? E aí a gente pode multiplicar tudo isso aqui pelo valor, né? Você assume que no final você tinha uma coordenada do tipo 1 sobre a profundidade, e como você quer manter coordenadas homogêneas, quer manter 1 aqui no final, você vai acabar multiplicando tudo aqui pela profundidade, né? Então, você vai ter uma expressão, vou mostrar aí daqui a pouco, que é o seu x ele vai ser igual, deixa eu botar num outro lugar. O seu x ele vai ter uma cara de u menos o cx multiplicado pela distância focal aqui em x, dividido por essa distância focal aqui, e multiplicado pela profundidade que a gente tem no mapinha, tá? Então, você pode implementar isso como uma fórmula de uma matriz mesmo, né? Vai ter uma matriz que, tipo, na diagonal tem 1 sobre fx, 1 sobre fy, 0, 1, por exemplo, e depois tem aqui menos cx, menos cy e tal. Ou você pode ver que você pode fazer essa operação aqui em x, em y, em z vai ser só def, e no final você sabe que vai ter 1, tá? Você simplifica a implementação. Então, depois de pegar esses parâmetros, né, eu escolhi aqui um índice, no caso aqui esse 30, visualizei o RGB dele, visualizei o mapa de profundidade, vi que está coerente, né? Estamos vendo aqui essa cadeirinha aqui parece que tem uma porta mais próxima, está mais escura, tem outra cadeirinha ali, então beleza, correspondente. E aqui está as operações que eu comentei ali, né? Então, eu estou lendo aqui a profundidade do mapa de profundidade lá no índice selecionado. Tenho que olhar aqui qual que é a dimensão, né, do meu plano de projeção, né, qual que é a altura e a largura dele, tá? Então, quando eu leio esse mapa de profundidade, ele vem com um tamanho de 480 por 640, se não me engano é essa dimensão lá. Então, aqui eu leio a primeira dimensão, 480, aqui eu leio 640. E aí a gente constrói, então, um grid, né, para esse plano, né, fazendo basicamente o produto cartesiano ali dessas coordenadas. E aqui a gente está aplicando aquilo que eu comentei lá, né? O y, eu vou subtrair a coordenada y do centro de projeção, multiplicar pela profundidade, dividir pela coordenada y ali da distância focal. Mesma coisa aqui para o x, o z eu mantenho igual à profundidade e eu, como não preciso daquela coordenada homogênea ali, para a gente olhar, eu estou ignorando aquele 1. Então aqui a gente tem as coordenadas em 3D, as cores, basta a gente pegar as cores lá da imagem e, assim, elas já estão na ordem correspondente, né? Tipo, o índice 0 tem as cores RGB dos pontos que estão nas coordenadas 0, aqui e assim vai. E aí eu posso montar uma point cloud, e eu tinha comentado para vocês usarem aquele texture vertex, mas eu olhei na documentação desse objeto point cloud, e você pode passar direto para ele esse parâmetro aqui, features, que você passa as cores aqui, né? Não precisa criar um texture vertex, né? E aí, com isso, você consegue desenhar aqui no vídeo pontos. Está um pouquinho pequeno, mas foi nesse tamanho que eu consegui ver aqui, ó, aquela cadeirinha vermelha, né? Se começa a aproximar muito, assim, já fica um pouquinho mais difícil, né, na densidade que tem esse caso, né? Dá para ver que tem uma mesa aqui, alguma coisa assim. Aquela parede que estava mais próxima, ela está aqui. Mas aqui, assim, eu consigo distinguir ali a cadeira e a outra cadeirinha aqui na frente também, né? Então, você pode fazer isso para observar algumas nuvens de pontos e
Bom, é basicamente isso, né? Se você pegou um outro conjunto de dados que não tinha, onde você não conseguia ter essa informação do pagamento da câmera, aí você tem uma dificuldade, né? Assim, se você souber qual é o aparelho que foi utilizado, por exemplo, eles usaram o Kinect e tal, você poderia até estimar, olhar na documentação do Kinect ou procurar algum outro dataset como esse aqui que usa o Kinect e tal e tentar fazer alguma coisa aproximada, né? Mas o ideal é que você encontre algo que tenha já para ti essa descrição do parâmetro intrínseco, né? E quando você for trabalhar, se você tiver um sensor e tal, você tem esses valores. Aí, a parte 3 era para você modelar suas próprias nuvens de pontos. Primeira pergunta é uma pergunta teórica, né? Então, na computação gráfica, a gente pode descrever objetos de mídia como superfícies usando uma representação paramétrica ou implícita, né? Se você precisasse criar proceduralmente uma nuvem de pontos, qual representação você escolheria e por quê? Então, aqui você tem que escolher a representação paramétrica, né? Assim, não consigo ver sentido em escolher a representação implícita para esse problema, porque elas têm um trade-off, que é o seguinte, assim, na representação implícita é muito fácil você saber se um ponto ele está sobre a sua superfície, né, sobre o seu objeto ou não, né? Esse problema de classificação ponto conjunto, ele é muito fácil de resolver na representação implícita, porque uma representação implícita, por exemplo, a representação implícita da esfera seria algo do tipo, né, x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, se eu te dou um ponto qualquer, te dou a coordenada x, y, z, você simplesmente joga ali na representação e se aquilo der uma identidade, ele está sobre a superfície, e não está na superfície, né? Jogou ali, deu 0 igual a 1, bom, então não está na superfície. Deu lá 1 igual a 1, show, está na superfície. Então, muito, muito bom para isso. Mas se eu quiser amostrar os pontos, que é o que a gente quer resolver aqui, né? Se eu quiser as coordenadas de pontos que estão sobre a superfície, é muito difícil, né? Você precisa resolver a equação ali para achar os pontos. Em contrapartida, se você tem uma representação paramétrica, né? Por exemplo, para o círculo, você consegue fazer uma representação paramétrica com um parâmetro só, θ, que seria cosseno de θ, né? R vezes cosseno de θ e R vezes o seno de θ. Para qualquer valor de θ que eu dou, eu tenho um ponto sobre o objeto ali, sobre o círculo. E aí você faz a mesma coisa ali para a esfera, né? Com θ e φ, e vai mostrando. Então, qualquer valor que você der dos seus parâmetros, você tem um ponto sobre a superfície, né? E em contrapartida, fica mais difícil, se eu te der um ponto qualquer no espaço, de você dizer se aquele ponto está ou não ali sobre a superfície. Beleza? Então, tem esse trade-off do paramétrico e do implícito. Como é que a gente quer pontos sobre a superfície? A escolha natural é a representação paramétrica, tá? E aí, agora, escrever então um código para gerar nuvem de pontos para duas formas, né, usando o tipo de representação escolhida acima, né, paramétrica, e adicionar texturas a eles. Então, botei aqui duas formas tranquilas, né, um cilindro e um toro. Se quisesse fazer formas mais elaboradas, uma recomendação de fazer isso simples seria ter uma curva e gerar ela, né, fazer sólidos de evolução, que aí você pode ter uma curva arbitrariamente complicada, e aí você depois para mostrar ponto girando é bem tranquilo. Então, o cilindro é um caso especial desse, né? E aí, assim, o cilindro aqui para a gente utilizar, para a gente parametrizar ele, né? A gente precisa aqui de um raio. Poderia ter uma altura, mas eu fixei aqui que a altura dele vai ser 1, na verdade 2, né? De menos 1 a 1 aqui. Aí um raio, e aí quantos pontos você quer mostrar, né? No parâmetro aqui, né? U e no parâmetro V também, né? Basicamente a dimensão aqui. Então, você podia resolver esse problema fazendo for dentro de for e tal, mas dá para resolver com esses elementos vetorizados aqui do torte ou do NumPy, né? Então, discretizei aqui de menos π a π, né? Então, de menos 1 a 1, com essa resolução aqui, o DIN, multipliquei por torte.π, né? Então, estou indo de menos π a π. Podia ser de 0 a 2π, como você quiser. O outro dividi aqui de menos 1 a 1, também na resolução do parâmetro V, né?
Aí a gente constrói, faz o produto cartesiano aqui dessas duas coisas, né? E o x vai ser construído em cima de raio vezes o cosseno dessa primeira coordenada, o y vai ser no seno, e o z vai ser igual à outra coordenada lá, v. Tá? E aí no final você tem, então, pontos do tipo x, y, z, e eu estou só colocando eles aqui na forma quantidade total de pontos por 3. Né? E para o tório é parecido, né? Só que o tório ele tem um raio interno, um raio externo e um raio interno, né? E a equação paramétrica dele é um pouquinho diferente, mas assim, a ideia é similar. Né? Dois parâmetros aqui, u e v, depois eu tomo o produto cartesiano desse negócio, uso as equações paramétricas dos objetos, construo, retorno. E aí eu criei uma textura aqui muito simples, que ela basicamente verifica o valor da coordenada y, né? Que está no índice 1 aqui. Se ela for maior do que um threshold aqui, eu atribuo uma cor. Se ela for menor do que outra, eu atribuo outra cor. E quem eu não atribuo com nenhuma tem esse zero aqui, que é a cor preta. Tá? Então é uma textura bem simples. Aí aqui a gente cria o cilindro, né, os vértices do cilindro, as cores dele, vértices do tórax, a cor dele, duas nuvens, na verdade, uma nuvem de pontos que tem dois elementos ali, né, no batch, e a gente pode usar a mesma função ali para visualizar. Né? Então, você vê que no caso aqui do cilindro, ninguém tem coordenada y maior do que 0,67, né? Ficou pequeno. Até porque eu disse que o raio aqui do cilindro era meio, né? E aí ele ficou com essa cara e o tório ficou com essa outra aqui, né? Se tivesse feito a altura do cilindro no y, né? E feito ele rodar no plano x, z, aí ia dar para ver uma coisa parecida com essa aqui também. Né? Bom, é isso, simples. Então, quando aproxima aqui, dá para ver os pontos. Daqui nessa densidade aqui, não, né? Então, isso resolvia as três primeiras partes. Daí, a gente entrava na parte 4, que é uma parte um pouco mais trabalhosa para fazer, treinar, né, a Pontinet, né? Para vocês saírem do curso tendo visto a Pontinet na prática. Então, uma parte que poderia já começar dando trabalho é você montar, né, o conjunto de dados. E aí você tinha que escolher algum deles. Poder, aqui algumas sugestões, você poderia escolher algum outro, se você conhecesse ou tivesse disposição para procurar, encontrar alguma coisa que tivesse interesse. No caso, eu usei o ModelNet 10. Eu acho que, assim, tirando a ShapeNet, se você tem acesso a ShapeNet e consegue realmente pegar mais classes lá do que só aquele subconjunto que a gente deu para o assignment, seria bem tranquilo também de utilizar a ShapeNet. Caso contrário, você ia ter que fazer todo aquele processo, né, de cadastrar, baixar a ShapeNet, são 20 e tantos gigas e tal, né. O Objaverse, a gente viu como é que era para fazer. E, embora tenha código e tal, um drawback que eu achei é que, como não tem categoria para tudo, você ia ter que filtrar as coisas, né, e você mesmo ia ter que construir essa categorização, assim, beleza, vou selecionar, então, essas categorias aqui, que eu sei que tem uma quantidade razoável de elementos, então você ia ter que fazer essa seleção. Isso podia ser um pouquinho mais trabalhoso. A Modelnet ela já vinha com a categorização correta assim, para a gente. E o NLU Depth Dataset, a princípio eu iria utilizar ele, né? Foi até por isso que eu botei lá no começo. Só que aí, que eu percebi aqui nele, que ele tem a categorização que ele tem, quando você olha aqui nesse names, ele está dando classe para os pixels. Tá? Então, ele é um bom dataset para fazer segmentação. Beleza? Que nem tá aqui, ó. Tá vendo? Ele tem diferenciação entre as classes de se a coisa é uma cadeira, se é um computador, que coisa que esses objetos são, tá? Se você olhar essa variável name, você vai encontrar várias dessas categorias. Se você olhar a variável scenes, você vai ter uma categorização para qual foi a cena
utilizada para foto. Então, aqui tem Office e vários números, Kitchen e tal. Você poderia utilizar isso para construir a sua categorização. Por exemplo, juntando todos os Offices, independente do número, juntando todos os Kitchen, independente do número, todos os Bathroom, etc. Tá? É uma possibilidade. É um trabalhinho a mais, mas menor do que em relação aos outros datasets, por exemplo. Né? Mas o Modonet já vem com a classe certinho para gente. Aí, beleza. O código da rede estava dado aqui já, né? E o que você tinha que fazer primeiro era escrever um dataset do PyTorch, né? Então você ia ter que importar esse dataset aqui from torch utils data. Aqui é só para a gente verificar quais são as classes que tem lá no Modonet, né? Então tem esse negócio aqui, BevTube, Bed, Share, Desk, Dresser, etc. Né? São os nomes das pastas que estão lá quando você baixa o arquivo do conjunto de dados. E aqui está o dataset, né? Esse Point Cloud Data. O que é importante aqui você... O que é um dataset do PyTorch necessariamente tem que responder, tá? Então ele tem que derivar dessa classe dataset e necessariamente tem que responder esse cara aqui, ó, getItem, e muito recomendado que você faça também a resposta para esse cara aqui, len, tá? Então, esse cara é bem simples, é assim, qual que é o tamanho do seu conjunto de dados, né? Se você lê, você tem uma pasta, você consegue ler todos os elementos que estão lá dentro, né? Você pode ter uma lista desses files aqui, né? E o tamanho dessa lista é o tamanho do seu conjunto de dados, tá? Então, é o caso aqui. Essa lista começa aqui vazia, e aí você vai lendo aqui, quem termina com, no caso, off, né? Você vai pegando todos os arquivos off lá dentro desse diretório e adicionando aqui na lista de files, tá? Então, isso é feito aqui na inicialização, né, dessa classe. E pronto, perguntou qual que é o tamanho do conjunto de dados, o tamanho dessa lista. Aí no getItem, é assim, né? Quando passarem um índice para o teu dataset, o que ele responde? Né? Qual que é o dado que ele dá, certo? Então, a gente pode simplesmente ler qual que é o arquivo que está nesse determinado índice. Né? Aí tem uma outra lista aqui de categorias que também é lida no momento da inicialização aqui e que tem é compatível, né, em termos de índice correspondente, né? Então o arquivo que está no índice 0 aqui vai ter a gente vai poder pegar a categoria aqui, né, no mesmo índice. E aí você pode fazer um pré-processamento desse arquivo, né? E por que esse pré-processamento é necessário nesse caso? Porque a Modelnet é um dataset de malhas, né? E a gente precisa aqui de nuvens de pontos. Então, felizmente, na primeira tarefa lá, você já aprendeu a converter malhas para nuvens de pontos, amostrando pontos sobre a malha. Então, isso não é um problema, né, para a gente poder treinar. Então, o pré-processamento aqui, ele basicamente vai ler os vértices e faces aqui da malha. Aqui eu estou fazendo uma normalização, já a priori, que assim não é estritamente necessária, mas ajuda, né, fazer essa normalização durante o treinamento. Então, subtrai aqui a média, né, divide pela norma ali e tal, bota todo mundo dentro do círculo ali, né, centrado na origem e de raio 1. E aí a gente constrói, então, um objeto do tipo meshes e amostra uma certa quantidade de pontos em cima desse objeto, beleza? Então aqui eu botei 1000 pontos, né? Mas você poderia escolher uma quantidade maior, ou você poderia escolher até uma quantidade que varia, né? Deixa eu comentar ali no random, mas não pode variar, tem que tomar cuidado com essa variação, assim, se você quiser depois construir batches, tá? Eu acho que a forma mais simples assim é você variar essas amostragens somente de uma época para outra e manter fixo entre todos eles. Se você quiser treinar em batches,
com a coisa variada, aí você vai ter que mexer aí com aquelas transformações do PyTorch 3D, né, de fazer as coisas serem padded. Na verdade, você quer que elas sejam padded e tal, para compatibilizar todo mundo na hora de passar na rede, tá? Então, não precisava lidar com essas complexidades, você podia botar uma coisa fixa aqui. Então, amostra uma certa quantidade de pontos sobre a malha. A menos que o teu conjunto de dados já seja de pontos, né? E aí talvez você tivesse que lidar com isso para fazer eles ficarem Petri com o mesmo tamanho. E retorna aqui os pontos amostrados, tá? E eu estou fazendo esse squeeze aqui porque como ele amostra com batch, né? Vai ter aqui umzinho na frente, eu não quero. E beleza, tá? Então o getItem vai retornar essa nuvem de pontos aqui, ó, esse resultado aqui que foi amostrado, e a categoria correspondente aqui, tá? Então ele está botando aqui classes, né? Porque para treinar você vai treinar com um número e não com o nome, né? Se você treina com o número, ele vai fazer o, o cálculo da sua função de perda, tá? Então, aqui algumas informações sobre o conjunto de dados e tal, tem 10 classes. O conjunto de treinamento tem essa quantidade de tamanho. O conjunto de validação, na verdade, é o conjunto de teste aqui, né? Tem essa quantidade de tamanho. E aí vem uma outra parte crítica aqui, que é definir a loss function, né? Então, uma parte delas a gente já conhecia, que era essa entropia cruzada aqui, que foi utilizada no assignment 5 lá do MNIST, né, do Fashion MNIST. Então, uma parte é essa, e ela está aqui, ó, sendo utilizada aqui. Então, cross entropy entre os outputs e os labels. E aí a outra parte, ela é o treinamento da rede que faz a transformação, né, para o referencial canônico da ShapeNet, né? E a gente viu na aula que aquela transformação, aquela rede é treinada para que a transformação seja próxima de uma transformação ortogonal, né? E aí como que essa regularização foi adicionada aqui, né? Então, você tem um produto, a gente faz um produto aqui da transformação que vem daquela rede pela sua transposta, tá? Então, quem está tomando a transposta faz esse produto, vai dar alguma matriz, e a gente quer que essa matriz seja próxima da identidade, né? Porque matrizes ortogonais, a inversa delas é igual à transposta, né? Então, o produto dessa matriz pela transposta, a gente está querendo que seja próximo da identidade, porque a gente está querendo que ela seja a inversa, tá? Então, é uma das formas de fazer isso aqui. Provavelmente há outras, né? A gente viu até na parte de rotações lá, algumas formas de parametrizar aquilo e tal. Só que a rotação é um pouquinho mais forte do que o que a gente quer aqui, né? A rotação é ortonormal. E tem um outro parâmetro aqui que a gente colocou, esse alfa, que é simplesmente um peso, né, relativo aqui. Então, tem essa componente da função de perda, né, que tenta fazer a gente acertar, né, os labels da classificação, enquanto tem uma outra componente aqui com um peso menor, que é essa regularização da transformação, né, que vai colocando os pontos num referencial canônico. Ok. Essa parte aqui a gente viu lá na Assignment 5 também, né? Criar um data loader, só que agora a gente está criando em cima de um dataset que é personalizado, né? Customizado. Que foi construído aqui, então, Point Cloud Data, tá? Treinamento e o de teste. A gente não tá quebrando aqui em treinamento, validação e teste, para simplificar aqui. Tá chamando de validação, mas é o de teste, né? Tá? Os dados lá estão divididos só em treinamento e teste, e aqui eu não tô subdividindo igual a gente subdividiu lá do Fashion MNIST, que tinha até mais dados, né? E aí é treinar, né? Então, assim, cria aqui uma PointNet com 10 classes, tá? Esse parâmetro aqui diz o número de classes que você quer classificar.
passa os parâmetros dela para o nosso otimizador aqui, né? Vai querer ajustar isso tudo com passos de gradiente descendente. Tem a função aqui de treinar, que vai receber aqui o dado do nosso data loader de treinamento. Aqui, né, ir para enumerar, a gente tem um controle sobre o número de épocas, mas o importante é que o dado a gente recebe aqui do conjunto de treinamento. Se você se lembrar, o dado é o que sai aqui do getItem. O que sai do getItem é um dicionário de nuvem de pontos e categoria. Então, aqui a gente tem que fazer a leitura da chave nuvem de pontos, categoria. Tá? Então, vai lendo aqui. Aí, a nuvem de pontos é o que a gente passa para a PointNet. A gente vai receber como output uma categoria, né, um label, e a gente recebe também a transformação, né, daquela componente da rede lá de transformação. E a gente passa aqui, então, para essa função. Não precisava fazer uma função assim, você podia botar o código no corpo aqui, né, direto. Mas a ideia é que você vai medir, né, a distância aqui, né, com entropia cruzada entre esses dois labels, né, a predição e o ground truth que você conhece, que veio aqui do dado, e a regularização da transformação. Tá? Com isso, você consegue calcular gradiente, consegue atualizar os parâmetros. Se quiser, vai mostrando aí como é que está a função de perda e tal. E se quiser fazer outras coisas, né, validação, mostrar cogaça, etc., fica por aqui. Né? Salvar o modelo. E aí, vai treinando. Eu treinei por 5 épocas só, que é bem pouquinho, né? Ainda mais que tem um conjunto pequeno aqui. Né? Escolhi só 1000 pontos também, mas foi uma coisa só para poder demonstrar como é que tá. E aí, ele até começa aqui com uma validação, com uma acurácia de 20% aqui, né? Depois cai, aí sobe aqui para 33 e termina com 20 de novo, né? Embora a função de perda esteja caindo. Né? E aí, quando a gente vai olhar aqui para fazer uma avaliação por meio de matriz de confusão, por exemplo, a gente vê que está rolando um viés forte aqui, ó, que quase tudo está sendo classificado como mesa, né? E aí, assim, uma das coisas que você pode investigar é por quê, né? Pode dar uma olhada no conjunto de dados, ver se as mesas elas são parecidas com esses elementos, se está faltando pontos, por exemplo, se aumentar a densidade de pontos, se isso pode melhorar, se você adicionar ruído nos pontos, se isso pode melhorar, inclusive você pode adicionar ruído diferente, né, entre as épocas, meio que aumentando o seu conjunto de dados. Se você remover essa classe aqui da table, né, o que acontece? Então, assim, se tiver realmente interesse em resolver problemas de classificação, você pode fazer alguns ajustes ali, treinar por mais épocas, claro, e, enfim, melhorar suas métricas aqui, né, a avaliação do teu classificador. Então, quem tem alguma dúvida, algum comentário com relação a esse assignment? Eu tenho. Diga. Eu não sei se vocês têm experiência de trabalhar com o ShapeNet, se o ShapeNet Core é suficiente assim para fazer bons treinamentos ou precisa daquele gigante de 200 GB? Eu não sei, eu não Poxa, tenho. Fala. eu confesso que não tenho, não. Porque a gente não trabalha com problema de análise, assim, né? Classificação, segmentação. A gente trabalha mais na parte generativa e na parte de representação, né, dos objetos. Então, a gente Uhum. conhece, assim, né, os problemas, inclusive eu acho importante, né, que um curso como esse que você está tendo em largura, assim, né, conhecimento das coisas. A gente sabe e tal, mas para chegar assim no específico, não usei em pesquisa, não sei se é o ideal para você ter um resultado muito bom. Certo. Só Mais dar uma, alguma dúvida? Diga. deixa eu só dar uma complementada. Na verdade, é um hand waving, né? Que, em geral, quer dizer, assim, para fazer análise, né?
quanto mais dados, melhor, né? Obviamente, os dados corretos, né? Estruturados corretamente, distribuídos corretamente e tal, né? Mas, assim, uma questão que você pode usar, né, assim, para inferir isso é a própria parte de imagem mesmo, né? De classificação de imagem para a imagem da ImageNet, né? A ImageNet, assim, foi a grande revolução na área de visão computacional e de deep learning para visão computacional, né, quando foi criado esse banco de dados anotado, né, com muitos dados, né? Então, assim, antes da ImageNet, não era muito fácil você, assim, tanto estudar quanto assim, comparar, né, assim, métodos diferentes de análise de dados, né, principalmente para classificação, né? Então, é exatamente porque tinha um banco de dados bem estruturado, grande, né, e que dava para você ver se os métodos funcionavam bem. Então, assim, ter muito dado, em geral, é bom, desde que os dados sejam, né, corretos, né, no sentido de ser o que você quer analisar e ter uma variedade grande, né, de uma maneira controlada e tal, né? E eu acho que a mesma coisa se aplicaria aí para a ShapeNet, né, que foi, inclusive, inspirada na ImageNet. Algo mais? Alisson, uma dúvida. Só para Pode falar. para confirmar, eu estava usando a base de dados lá que tem a profundidade e o label da segmentação. Então, acabou que você acha que o problema fica bem posto ou fica muito desbalanceado para um tipo de nuvem de pontos? Porque eu vi que eram 128 classes, né? Ou melhor, 128 rótulos, né? Não necessariamente são classes, né? Porque quando eu fiz o treino, no conjunto de dados de treino, ele convergiu. A acurácia ficou até razoável. Porém, não estava... Não generalizou. a validação ficava baixo, né? Então, porque tem pouco dado lá, né? Assim, tem 1.449 mapas de profundidade, ainda que você divida em vários objetos, né? Para 128 classes é muito pouco, né? Você tem, tipo assim, em média, sei lá, 10, talvez que seja 20 exemplos para cada classe, assim. Então, é muito pouco dado para tentar resolver nessa dimensão o problema. Que eu fiquei com a impressão que era assim, tinha sei lá, 3 almofadas em cima da cama. Essa primeira vista, eu acho que cada almofada seria uma segmentação separada. Isso. Isso. Ainda tem esse problema, isso. Se você tiver objetos que estão próximos, né? Se você mesmo segmentar baseado no label lá do pixel, você vai ter dificuldade em separar esses objetos que estão próximos, né? Almofadas que estão grudadas, cadeiras e tal. Aí você vai acabar tendo um agrupamento só, mas não é o que você queria para treinar, né? Para treinar, você queria que cada um deles fosse um objeto separado. E só para terminar, então, se eu fizesse cada cena, seria uma opção, né? Seria uma Ou seja, opção a cena melhor, como um todo seria possível. mas ainda tem que olhar se tem dado suficiente para isso. Porque tem pouco dado mesmo aquele conjunto de dados, né? Mas eu acho que o resultado seria bem melhor do que o que você teve agora, entendeu? Porque tem menos cena do que objetos mesmo. Entendi. A dúvida Algo que eu mais? fiquei, a dúvida que eu tenho é, em um momento você comenta que a loss deve ter uma transformação cuja multiplicação pela resposta da identidade. Essa transformação ela é treinada na rede, né? Qual seria a motivação por trás dela?
Não entendi muito bem. Aqui na arquitetura da ShapeNet, esse slide aqui, inclusive, é do curso, né? Uhum. Tem essa transformação aqui, tá? Que é parecida com essa transformação aqui, só que aqui é feita no input e aqui nas features que saem daqui, que ela busca colocar os seus pontos num referencial, num sistema de coordenadas canônico, né? Por quê? Se você tem uma nuvem de pontos de uma cadeira que está centrada na origem, ou você tem uma cadeira que está centrada em 100, 200, 350, as duas são cadeiras, né? Deveriam ser a mesma coisa. Aqui a gente até já inicialmente facilitou as coisas normalizando os dados, né? Colocando eles ali centrados na origem e dentro do círculo unitário, mas, como eu falei, não precisava, porque essa transformação aqui, ela tem essa responsabilidade, entendeu? Ela vai sendo ajustada para o seu dado para colocar eles nesse ponto. E aí o dado vai ser mexido aqui, né? Vai ter uma certa transformação, ele vai para um outro espaço aqui de features. E novamente aqui a gente aplica uma outra transformação que vai colocar essas features no sistema de coordenadas canônico delas, desse espaço de maior dimensão, tá? E aí sim segue para mais uma etapa aqui de features até a gente ter esse vetor global. Então, a Mas motivação de ter essa transformação é essa. por que não existiria também uma translação acoplada a essa rotação? Apenas, porque tem apenas rotação, né? Não tem só rotação, né? Pode ter uma escala, pode ter uma reflexão também. Agora, por que não tem a translação? Boa pergunta. Não sei te responder agora. Ah, Será Parece que essa fazer parte sentido. canônica aqui, essa parte canônica não resolve isso? No TNet? A transformação? Não, então, é justamente sobre essa que ele está perguntando. Mas é porque, como a gente está forçando ela a ser ortogonal, não parece que ela vai ter uma translação, né? eu É, pensei que ela deveria pertencer ao espaço projetivo 3, né? Que nem uma câmera, uma rotação e uma translação. uhum. Mas tudo bem, sem problemas. Beleza, mais alguma pergunta? Ok. Então vamos passar para o assignment de hoje. Quando vocês pegarem aqui no site, deixa eu garantir que está tudo certo. Clicou aqui, beleza, vem para essa página aqui de instruções. Esse é um assignment mais simples também, assim, no espírito do último que a gente viu. A data aqui de entrega tá para o dia 12 de junho, né? Então também tem um prazo aí que dá para ir terminando o 9 e fazer esse aqui também, tá? E aí, deixa eu clicar aqui e ver se está funcionando esse link certinho. É isso que vocês vão ver quando clicarem lá, né? Então, o objetivo é a gente utilizar o renderizador diferenciável, né, do PyTorch 3D, ainda que a gente não tenha visto as aulas de Differentiable Rendering, né? A correção ela vai chegar muito próximo dessas aulas, a gente vai poder discutir os aspectos, mas vocês já vão ganhar familiaridade com a interface, né? A API desse renderizador, e a gente já tem alguns conhecimentos com relação a algumas transformações de rendering, né? Em relação às últimas aulas aí. Então, aqui no começo a gente está importando tudo que é necessário e tal, e aí tem uma função aqui para a gente poder visualizar o grid, a gente já usou isso aqui em outra ocasião. Uma malha de teste, que é a malha da vaquinha, que é uma malha que tem aqui material, tem textura. E a primeira tarefa aqui é para fazer uma coisa que eu demonstrei numa aula de laboratório,
mas não pedi como exercício, então vocês podem fazer agora a oportunidade de botar a mão na massa nisso, que é basicamente visualizar o mapa, né, de textura, né, da tua malha, tá? Então, assim, primeiro, carrega a malha com esse Load BJ Smash, a gente já está fazendo isso há algum tempo, né? Depois, vai visualizar esse mapa de textura utilizando essa Textures UV Image Multiplat Wave, tá? E a gente vai conseguir ver aqui a imagem, né, que está como textura e os pontos que são da onde que está mostrando, né, na tua superfície. Aí aqui na parte 2, a gente vai usar o renderizador de fato. Então, tem aqui uma função LookAtViewTransform, que vai retornar para a gente uma matriz de rotação e uma matriz de translação. E a gente vai utilizar essas matrizes para construir um objeto do tipo câmera aqui no PyTorch 3D. E aí aqui a gente vai definir configurações, né, para rasterização. Então, o processo de renderização que a gente vai utilizar aqui é um processo de rasterização, que é um processo centrado no objeto, né? A gente até discutiu nas aulas teóricas brevemente sobre esses dois grandes processos centrados no objeto ou na imagem, né, que seria o de traçado de raios. Então, a rasterização é centrada no objeto. E o que esses parâmetros aqui estão dizendo, basicamente, né, é que a gente vai ter uma imagem de 512 por 512 pixels e a gente não vai utilizar os atributos, assim, o que foi adicionado aqui para que esse render seja diferenciável, tá? Então, a gente vai ver que tem basicamente duas operações que a gente tem que resolver dentro do processo de rasterização, que a gente tem que transformar elas em diferenciáveis. Uma delas é resolvida dando um certo borramento nas bordas dos objetos, mas a gente está usando aqui que esse borramento tem raio zero, então a gente não está usando ele, não vai ter borramento nas bordas dos objetos. E um outro a gente vai resolver fazendo uma agregação de valores ao longo do eixo Z, né, do eixo de profundidade na cena. E aqui a gente também não vai fazer essa agregação, tá? Vai ter um só. Então a gente não está interessado na parte diferenciável do render, a gente quer só visualizar mesmo. Depois a gente vai entender como que essa parte funciona. E aí a gente está criando aqui uma luz, né, pontual, um objeto de iluminação. Está localizando ele aqui na cena, tá? X0, Y0, Z-3. O eixo Z aqui é invertido em relação ao que a gente está habituado a fazer assim, né, na matemática, né? Você faz ali o produto vetorial de X com Y e aí dá a direção Z. Aqui, quando você fizer o produto vetorial de X com Y, vai dar o menos Z, tá? Então, o Z, ele tá... Se o X está para a direita e o Y está para cima, o Z, ele não vai estar saindo da tela, ele vai estar entrando na tela. Tá? Então, por isso é comum você ver algumas coordenadas assim, invertidas. E aqui a gente está construindo o renderizador de malhas, e aí vai utilizar a câmera, as configurações de rasterização que a gente passou ali, e um shader, que é um objeto que vai definir como é que a gente vai fazer o cálculo de colorização, né, de alguns fragmentos, baseado ali na textura, na iluminação e em algumas coisas, né? Cálculo de normal e tal. E a gente vai utilizar aqui esse Soft Font Shader, que a gente também vai ver mais detalhes em aulas no futuro, né? Aí, a ideia aqui é que você renderize um objeto, tá? Esse código não funciona do jeito que está aqui, está faltando esse objeto mesh, que pode ser o mesmo que você vai construir ali em cima, você pode construir outro aqui. Então, a ideia é que você use depois esse código para ver que esse renderer, né, que foi esse objeto aqui, ele vai receber esse objeto do tipo meshes e ele vai retornar um tensor que você pode interpretar como uma imagem, né? Então, a primeira coordenada aqui, seguindo o padrão do PyTorch, ela mantém
o número de elementos ali no batch, né? Então, se tiver uma malha só, vai ser só um elemento aqui. E a última coordenada vai ter os canais, né, de cores da tua imagem, tá? Então, dessa forma aqui, a gente está pegando o primeiro elemento, no caso deveria ter um só, e todos os canais, né, 0, 1 e 2 aqui, RGB, da imagem, e pedindo para visualizar. E aí, então, começam aqui algumas tarefas que são para você mexer um pouco com isso. Então, a primeira delas é pedindo para você mover a localização da luz e renderizar a cena de novo, tá? Você não precisa recriar o render, né, completo, rodar aquela parte do render toda, para especificar uma nova configuração de iluminação, tá? Na hora que você renderiza aqui, ao invés de passar só a malha, você pode passar a malha e a iluminação, com esse keyword argument, que diz lights é igual à sua iluminação que você criou, tá? Você pode criar uma nova iluminação, mover aqui a localização e usar isso aqui e observar o resultado. Aí o segundo é para você trocar o render por um render que utilize o Hard Flat Shader, tá? Então foi importado aqui. A gente estava usando ali o Soft Global Shader, na verdade o Soft Foam Shader, desculpa. E aí eu importei mais alguns aqui, né? O Glow, esse Silhouette e o Hard Flat, para você experimentar mesmo, tá? Então, antes mesmo de saber o que cada um deles faz, assim você vai poder, né, e ter uma intuição do que é e o que você acha que eles estão fazendo. Aí a 2.3 é que você pode mudar materiais, né, no agrupamento de malhas. E aí existe esse objeto aqui, Material, que você vai ter que olhar na documentação lá do PyTorch 3D, que ele tem algumas propriedades, né, entre elas aqui esse Specular Color e Shininess, tá? E aí você pode construir um material com atributos lá que você arbitra e passa aqui para o render, então, o teu material e ver o que acontece. Beleza? Aí a gente vai aprender mais sobre iluminação e sobre esses shaders em aulas futuras. Aí, um outro exercício aqui extra é calcular as normais para cada vértice e renderizar um mapa de normal utilizando o Soft Global Shader. Você até pode utilizar, eu acho que o PyTorch 3D ele tem um método de calcular as normais, né? Que já facilita bastante esse exercício. Então, se você quiser dar uma olhadinha mesmo nisso e tal, sem calcular as normais você mesmo, você pode, né? Usar o cálculo de normais do PyTorch 3D, né? Só verifica depois se elas estão normalizadas mesmo, né? Se os vetores têm normal. Aí, exercitar algumas coisas de transformações que a gente viu brevemente também em alguns outros assignments, né? Um deles é que a gente pode mover a câmera, tá? Mexendo nessa função Look at View Transform. E aí eu sugiro que vocês olhem a documentação dela, depois eu vou explicar mais sobre ela. Mas na semana passada, se não me engano foi na semana passada, o professor Luiz Velho também falou brevemente sobre isso, né? Uma das formas de definir câmera com esse Look at. Coisa bem clássica, assim, tinha no PGL. Então. E novamente, você não precisa refazer o render, né? Você pode simplesmente passar uma nova câmera aqui. E aí, opcionalmente, você pode, ao invés de mover a câmera, você pode mover o objeto, né? Aplicando uma transformação nos vértices do objeto. E a sugestão aqui é rodar a malha de 90 graus em relação ao eixo Y, tá? E renderizar a cena. Se você quiser também, você pode construir a rotação e a translação diretamente, né, as matrizes diretamente, ao invés de usar o Look at View Transform, e passar elas para criar um objeto do tipo câmera com a sua rotação e sua translação. E uma coisa que pode ser interessante de você observar é que, sei lá, você tem o seu objeto centrado na origem, e aí você está a uma certa distância dele, facilita aí, né? Você está sobre o eixo X, está olhando para o objeto, está a uma distância de 3 dele, por exemplo, né? E aí você se afastar dele de mais 3 unidades, né?
ou afastar ele da sua câmera de 3 unidades, né, é equivalente. Você vai ter assim, dado que não tem mais nada na tua cena, né, você vai ter uma visualização equivalente, assim, né, igual. A mesma coisa se você rotacionar a câmera de um certo ângulo e você rotacionar o objeto, né, do ângulo oposto, né, tomar a inversa ali. Também vai acontecer algo assim, interessante de observar. Aí vem a renderização aqui por batch, que é só para a gente observar mesmo que o PyTorch 3D foi feito, né, foi projetado para fazer as operações em batch, da mesma forma que o PyTorch faz, né? Então, tem um exemplo aqui que a gente estende uma malha por 20 batches e a gente plota tudo isso utilizando esse image grid aqui, tá? Então, esse exemplo aqui deve estar funcionando já. E aí você só vai visualizar aqui primeiro, tá? A sua tarefa mesmo vai ser criar um batch com 2 malhas. E aí você vai usar o image grid para mostrar a da esquerda olhando para a direita e a da direita olhando para a esquerda, tá? Só que o image grid, ele é tipo o plot batches individual que a gente viu do Plotly, né? Cada uma tá ali no seu sistema de coordenadas local e a gente está tendo cenas independentes, né? Se a gente colocasse os dois na mesma cena, né, os dois objetos na mesma cena, eles teriam sobreposição, né? A gente viu isso acontecendo com o Plotly lá, agora com esse outro renderizador aqui. E aí a próxima tarefa era justamente para resolver esse problema, de modo que você deve usar a configuração que for conveniente, né? Você vai calcular aí alguma configuração de câmera ou de objeto que ele permita renderizar uma única imagem, né? Então você vai construir uma única cena em que você vai ter os dois objetos encarando, né, um ao outro. Então poderia ser, por exemplo, um à esquerda olhando para a direita, o outro à direita olhando para a esquerda. Só que eles não devem estar superpostos, né? Eles devem estar separados de uma certa distância e encarando um ao outro na mesma cena. Né? Você calcula isso aí. Aí a próxima parte é relativa a nuvens de pontos. E aí tem uma nuvem de pontos dada aqui nessa Pittsburgh Bridge. Na verdade, uma pessoa. E aí a gente você vai ver que é bem parecido aqui, você simplesmente substitui o rasterizador aqui por esse rasterizador de pontos, e a câmera aqui está sendo substituída por essa ortográfica, e você vai rodar e vai visualizar uma cena aqui, tá? Que é veio de nuvem de pontos. Então a primeira tarefa é isso, renderizar ela, só rodar. A segunda é mudar a cor do background, bem simples também, experimenta aí e tal. Então você vai ver que, só para você ver que a API, né, é muito parecida, mesmo que a gente tenha mudado para points e não para mesh render. E aí existe um outro back-end, né, uma outra implementação específica para pontos aqui, que eles vendem até como se fosse uma coisa assim mais rápida e tal, eficiente, que é esse pulsar back-end, né? Então, tem uma explicação, eu posso falar um pouco mais disso quando a gente corrigir, mas quem quiser já ver uns detalhes, tem uma explicação sobre esse back-end aqui nesse artigo, que ele estava aberto aqui, isso. Inclusive, eu conheci esse cara aqui, que trabalha lá no escritório de Pittsburgh. E aí, basicamente, eles usam esferas para fazer a renderização dos pontos, né? Então, dá uma engordadinha no ponto e tal, e aí você vai conseguir fazer uma visualização que não tem cara de nuvem de pontos, né? Quando a gente está observando aqui, né? Tem uma certa densidade. E aí você pode olhar mais detalhes aqui, se quiser se antecipar, aprender algumas coisas, inclusive, sobre renderização diferenciada. Mas a gente aqui no assignment está preocupado em entender, em ver a interface isso, dele. Então, ele comenta que assim, é bem parecida a interface, a gente muda aqui para esse pulsar points render.
Da mesma forma, ele vai receber aqui rasterizador, câmera, configurações. Tem um parâmetro a mais aqui de gama que tem a ver com parte de cor, né? Atribuição de cor, como ele faz a composição das coisas de forma a ser diferenciável. E você vai simplesmente criar um agrupamento de nuvens de pontos e renderizar essa cena usando o Pulsar Backend, né? Com pontos de vista diferentes e cores diferentes. Tá? Só isso. E beleza. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário?